dia, gente. Bom dia, pessoal aí de casa. Quem tá nos ouvindo agora, quem tá nos ouvindo depois desse programa, né? Porque tem sempre os atrasadinhos, tem aqueles que não acordam cedo. E aí, passou bem a semana? Eu passei muito bem minha semana. E vocês? Também. E você, Miguel, passou bem a semana? Foi perfeita a semana. Muito bem. E aí, vamos começar o programa hoje? Vamos. Vamos sim. Então, vamos lá. Já que hoje é a primeira participação do Miguel, a gente precisa fazer um apanhadinho para o Miguel entender o que a gente está falando. Miguel, nós estamos falando sobre os princípios do Espiritismo. Então, a gente falou, são 9 princípios: a existência de Deus, a fé raciocinada, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, moral de Jesus, lei de causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos e evolução espiritual. Nisso tudo, a gente está lá na moral de Jesus, tá? Dentro da moral de Jesus, nós estamos falando sobre as leis morais, ou divinas, né? Então, a gente já falou da lei divina ou natural, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso e lei de igualdade. E agora nós vamos falar sobre a lei de liberdade. E aí eu começo perguntando para vocês, o que vocês acham que é a lei de liberdade? A lei de liberdade pode ser a forma de a pessoa ser livre do jeito que ela quiser. Mas aí a gente tem que entender o que é liberdade. O que é liberdade para você, Caio? Bom, pensando na história do Brasil, que os portugueses chegaram, escravizaram os índios, trouxeram os negros escravizados, a liberdade seria basicamente a gente não ser forçado a fazer uma coisa que a gente não gosta, não ser forçado a fazer uma coisa que a gente não quer. Então, liberdade para você seria fazer só o que a gente quer. É isso? Não necessariamente só o que a gente quer, mas também o que a gente precisa fazer. Não, mas aí não é lei da necessidade, é lei da liberdade. Eu quero saber o que vocês acham que é liberdade. É só fazer o que a gente quer? Não. O que você acha, Miguel? Liberdade é só fazer o que a gente quer? Não, porque não pode fazer o que a gente quer o tempo todo, né? Seria uma muito coisa... bem. Então, e aí assim, é só fazer as coisas? Ou é pensar? Pensar. Ou sonhar? O que vocês acham? Tá tudo englobado nessa liberdade? Sim. Quando eu falo assim, eu tenho liberdade, é só liberdade física de estar em algum lugar? Não. Ou de falar o que eu penso, ou de pensar alguma coisa, ou de ter uma religião, ou é tudo isso? É tudo isso. É tudo isso e muito mais. É tudo isso e muito mais. Nossa, adorei essa definição, muito bom. Então tá. Então, eu queria falar para vocês, lembrar para vocês sobre o livre-arbítrio. Vocês lembram o que é livre-arbítrio? Livre escolhas, ou seja, você pode escolher o que você quer fazer. Liberdade de escolha. Muito bem. Então, a lei de liberdade ela tem muito a ver com o livre-arbítrio. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre a lei de liberdade lendo alguns textos, como a gente faz toda semana. Como o Miguel hoje é novo aqui, está começando, eu vou pedir para o Caio ler o primeiro texto, tá bom? O Caio lê então pra gente o texto 65, por favor. Leio? De que livro que é? O Livro dos Espíritos. Muito bem. Questão 825. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque vós todos necessitais de uns dos outros, os pequenos como os grandes. Questão 826. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A do eremita no deserto.
desde que haja 2 homens juntos, há direitos a respeitar e eles não terão eles. Portanto, liberdade absoluta. Muito bem, você não entendeu. Não entendi essa última frase. Então vamos lá, vamos explicar. Ele está perguntando aqui, primeiro ele pergunta se o ser humano goza de uma liberdade absoluta. O que seria uma liberdade absoluta? Poder fazer tudo o que ele quisesse. Vocês acham que a gente goza de uma liberdade absoluta? Não. Não, né? Ele fala aí também que não. Porque nós todos necessitamos uns dos outros. Todo mundo precisa de alguém a mais. Exatamente. Aí ele pergunta, então, qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de uma liberdade absoluta? Aí ele fala assim, no caso do eremita no deserto, se não tivesse mais ninguém convivendo com ele. Desde que haja 2 homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Que vocês entendem disso? Vocês já falaram, assim, bem rapidamente sobre isso, sem nem pensarem no que vocês falaram. Quando existem 2 pessoas, alguém pode fazer tudo o que quer? Não. Não, porque talvez a outra pessoa pode não gostar. Exatamente. É exatamente isso que ele fala. Quando existem 2 pessoas, a gente tem que respeitar o direito do outro. E respeitar o direito do outro limita a nossa liberdade. Vocês concordam? Sim. Isso aí. Então, o Miguel, eu queria que você lesse pra gente o texto 66. O Livrinho dos Espíritos é um livro da Laura Bergalo. É um livro que ela faz uma condensação do Livro dos Espíritos com uma linguagem mais fácil da gente entender. Você lê pra gente, por favor? Dizem os espíritos que todos precisamos um dos outros. Sejamos pequenos ou grandes, ricos ou pobres, humildes ou poderosos. Nessa condição, torna-se necessária a convivência entre as pessoas e para essa convivência ser possível, é preciso que sejam respeitados os direitos uns dos outros. Ora, respeitar esses direitos significa, muitas vezes, abrir mão da liberdade individual. Um exemplo bem simples, no silêncio de uma biblioteca pública, alguém deseja ler em voz alta. Se essa pessoa fosse absolutamente livre, faria o que deseja, mas respeitar o direito dos demais, que ali estão concentrados em suas leituras, conclui-se que a liberdade individual é limitada pelo direito dos outros, e que por essa razão não existe liberdade absoluta. É exatamente isso. Então ela está explicando a questão 825, que é a segunda, 826, que é a segunda questão que o Caio leu. Então, ela explica o quê? Que quando a liberdade de cada um, quando existem 2 pessoas, para que haja uma convivência harmoniosa, a gente tem que abrir mão de um pouquinho da nossa liberdade para que o outro tenha condição. É o que a gente fala assim, no direito, na legislação civil que rege a nossa vida em sociedade, a gente fala assim que o direito de um termina quando começa o direito do outro. E isso é mais ou menos a definição do que seria a liberdade relativa, né? Porque eu não posso sair, por exemplo, eu tô com vontade de gritar à noite. Aí eu pego e fico gritando que nem uma louca e acordo a vizinhança inteira. Eu posso fazer isso? Não interessa que é o que eu quero. O meu direito termina quando começa o direito do meu vizinho de dormir, de descansar, não é? Então, é a mesma coisa. Você gosta de ouvir música, aí você para o seu carro na frente da minha casa e bota o som lá altão. Pode? Não pode. Por quê? Porque, tudo bem, você tem o direito de ouvir música, mas eu tenho o direito de não querer ouvir. Concorda?
de não gostar da música que você gosta, né? Então, esse é assim, uma definição porque a gente consegue entender em que consiste essa liberdade relativa que a gente tem. Entenderam? Sim. Entendi. Muito difícil? Mais ou menos. Então, tá bom. Então, a gente, assim, vocês acham... A gente já até falou sobre isso. A liberdade, então, ela é só a de fazer as coisas? Ela se resume só em fazer as coisas? Não, porque você também tem que respeitar o outro. E a liberdade de pensamento? Eu posso pensar o que eu quiser? Não pode também. Talvez. Talvez. Se a pessoa quiser... A liberdade de consciência a gente tem, a liberdade de pensar a gente tem. Mas ela é mais ampla do que a nossa liberdade de fazer as coisas. Sim, você de pode falar até as pensar em fazer as coisas, mas fazer pode não ser uma boa Porque ideia. pode ter outras consequências, né? Só que lá no Espiritismo a gente aprende que a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente pensa, né? Vocês concordam? Sim. Porque se a gente ficar pensando coisa que não é boa, a gente vai atrair para perto da gente coisa ruim, Exatamente. né? Então, embora essa liberdade de pensamento seja um pouquinho mais ampla, a gente, assim, não é bom, né? Não é que é proibido, mas não é bom. Tudo que a gente faz pros outros, a gente recebe em dobro, né? De volta, né? Então, essa reflexão também é muito boa. Agora, vocês acham que essa liberdade, ela também, ela se estende para outras áreas? Por exemplo, liberdade, essa lei de liberdade, ela abrangeria, por exemplo, a liberdade religiosa? Sim. A liberdade de culto? Sim. Então tá. Então assim, eu quero fazer o meu culto. Eu quero rezar. Eu tenho o direito de ficar rezando no microfone, com amplificador, gritando, como se Deus fosse surdo. Não. E eu precisasse gritar para ele me ouvir? Não. Mas eu tenho o meu direito de ter a minha religião, de ter a minha crença, de rezar, não tenho? Mas as outras pessoas também têm o direito de ficarem quietas no canto dela, fazer outra coisa outra hora. De professarem outra fé, não é? Então, isso também se aplica. Agora, vocês imaginam uma situação de uma pessoa que quer ter uma religião e aí a mãe ou o pai tem uma religião diferente. E aí a mãe ou o pai vira e fala assim: na minha casa você só pode ter a minha religião. Isso tá errado. Tá errado, né? Porque a gente tem liberdade, a gente tem o direito de escolher a religião que a gente quer, né? Então essa liberdade, esse princípio da liberdade, que essa lei da liberdade, ela também tem a ver com as opções religiosas que a gente pode fazer, certo? Caio, lê pra gente o texto 67, por favor, lá do Livro dos Espíritos. Leio. Vamos lá. Questão 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável perante Deus. Para. Vamos conversar aqui. Ele pergunta assim, ó, a questão 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? O que ele está perguntando aqui? Mesmo que seja no seu íntimo, o homem, existe alguma coisa que permita que ele goze de uma liberdade absoluta? O pensamento. O pensamento é a liberdade de pensamento é aquela que a gente tem mais próxima do absoluto, tá? E o homem é responsável pelo seu pensamento? Isso significa que ele pode pensar o que ele quiser, que tá tudo certo? É isso? Ele pode pensar o que ele quer, mas se tá certo,
já não é... Aí, aqui ele fala, né? É. Ele é responsável perante Deus. Então, se ele pensar em fazer maldade para os outros, em fazer coisa errada perante Deus, porque nada escapa da Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, nada escapa dele, né? Deus sabe de tudo, até do que a gente pensa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Concordam comigo? Sim. Concordo. É bem complicado isso, hein? Vamos lá, Caio, continua. Questão 835. Questão 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Vamos lá, lê a próxima. 836. Questão 836. O homem tem o direito de opor através de liberdades de Entraves. opor entraves à liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar, pois somente há a Deus perante o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações de homem com Deus. Questão 837. Qual o resultado dos entraves da liberdade de consciência? Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornara hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Questão 838. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa. Toda crença é respeitável, quando sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Muito bem, para um pouquinho, Caio. Vamos conversar sobre isso aqui. Então ele pergunta assim, olha, o homem tem direito de opor entraves, impedimentos, bloqueios à liberdade de consciência das outras pessoas, né? Ou dele mesmo. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Então, a gente tem liberdade de pensar o que a gente quiser. Mas a gente pode regular o que a gente pensa. Mas a gente é livre para pensar. A gente é livre para Mas pensar. Deus, ele fala aqui que só pertence a Deus o direito de julgar essa consciência da gente, essa liberdade de pensamento da gente. E qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? É o constrangimento, né? Então, se alguém bloqueia a liberdade de consciência de outra pessoa, ela está constrangendo a pessoa, ela está impondo à pessoa uma coisa que não é aquilo que a pessoa pensa, que a pessoa quer fazer, né? Ou quer sentir, porque também tem a ver com sentimento, né? E aí ele fala assim, que a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, quanto mais progresso tiver uma civilização, mais liberdade de consciência. Na época da ditadura, as pessoas não tinham liberdade de consciência, né? As pessoas, vocês sabiam que naquela época as pessoas não podiam se reunir para conversar assim na esquina, né? Que elas corriam risco de ser presas, porque tudo eles achavam que era conspiração. Então, eles queriam controlar até o que as pessoas pensavam, né? Até o que as pessoas conversavam. Então, isso demonstra, diante dessa resposta, que um regime repressor que tire as liberdades das pessoas é um regime que demonstra não ter a ver com o progresso que a gente almeja, que a gente está buscando. Então, se a gente busca
progredir mais, a gente tem que buscar cada vez mais o respeito às nossas liberdades. Concordam? Sim. Concordo. Então vamos lá, Caio. Continua lendo agora a questão 843, por favor. Questão 843. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Questão 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ele se desenvolve e muda de objeto com as faculdades, estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade. Ela aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Muito bem. Essa pergunta é bem legal, ela é bem importante, porque assim, aí ele está falando do livre-arbítrio com relação aos atos, né? E ele fala assim que a liberdade de pensar, quem tem liberdade de pensar tem liberdade de agir. Então o livre-arbítrio ele só existe ele é próprio de quem pensa, tá? Então os animais não têm livre-arbítrio, os animais agem por instinto. O livre-arbítrio é uma condição do pensamento, então ele é nato, né? Ele faz parte do espírito, porque ele fala aí que sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina, né? Ele não ia pensar, ele não ia poder escolher. E aí ele fala assim, ele pergunta se desde criancinha, desde que a gente nasce, a gente já tem livre-arbítrio. E é legal porque ele explica assim que a criança, ela não deixa de ter o livre-arbítrio, só que como a criança tem menos consciência necessária para fazer as escolhas, a liberdade dela, ela é mais ligada com aquilo que ela precisa, né? As coisas que são necessárias para a vida dela enquanto criança. Vocês concordam que criança não tem muitas preocupações, não tem as mesmas preocupações que os adultos, não concordam? Então a criança não precisa decidir. Não precisa pensar em dívida. O que vai fazer, se tem conta para pagar, se vai pagar essa conta ou se vai pagar aquela conta, se vai para o trabalho, que roupa que ela vai pôr para trabalhar. Ela não precisa disso, né? E por isso que as crianças têm os pais, porque aí os pais dão essa orientação e esse direcionamento. Isso significa que elas não têm liberdade? Não, ela só não é completa, porque a criança não tem ainda a consciência de escolher, de fazer as escolhas. A partir do momento que ela vai crescendo, que ela vai ganhando consciência, ela vai fazendo escolhas. Não chega numa determinada idade que você escolhe a roupa que você quer, o sapato que você quer, se você vai estudar para a prova ou não, vai fazer a tarefa ou não, não é? Então, isso é a liberdade de escolha da criança. Mas ela não é mais ampla como a de um adulto, por exemplo. Ela ainda não tem a mentalidade de um adulto. Exatamente. Miguel, então, eu queria perguntar uma coisa assim. Será que os espíritos, todos os espíritos, são detentores do livre-arbítrio? Né? Porque a gente já falou que o livre-arbítrio tem a ver com o pensamento. Será que todos os espíritos são detentores do livre-arbítrio desde que eles foram criados? O que você acha? Talvez eles sejam, né? E você, Caio, o que você acha? Eu acho que sim. Sim, desde que eles foram criados, eles já foram criados com livre-arbítrio. Sim. Talvez. Só que é um pouco controlado por Deus, né? Então lê pra gente, Miguel, o texto 68, vamos ver. Texto 68 do Livro dos Espíritos. Questão 122.
Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência, qualquer que o leve mais para um lado que para um outro. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências, o que ele cede é uma virtude de sua espontânea vontade. Então, ele fala o seguinte: quando os espíritos foram criados, eles foram criados de uma forma primitiva, vocês concordam? Sim. Eles tinham consciência do que eles eram? Então, se eles não tinham consciência, eles tinham livre-arbítrio? Não. Não como é o livre-arbítrio hoje, né? Então, ele falou assim que o livre-arbítrio, os espíritos responderam para o Kardec que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Conforme ele vai se entendendo, ele vai entendendo o mundo onde ele vive, as relações que existem entre as pessoas, entre as coisas, aí ele vai adquirindo esse livre-arbítrio. E aí eles falam assim: não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Lembra que a gente falou que a liberdade depende do pensamento, da consciência, né? E aí os seres primitivos, eles lembram os homens das cavernas? Eles não precisavam pensar muito. Eles agiam mais por impulso, né? Para sobreviver. E aí, conforme eles foram se aglomerando... Era uma questão de vida ou morte. Eles foram convivendo um com os outros, eles foram criando as relações de sociedade deles. E aí, eles foram desenvolvendo esse livre-arbítrio, essas liberdades. Deu para entender isso? Sim. Que bom. Só que, infelizmente, a gente não vai conseguir terminar o tema da lei de liberdade. É, verdade. Que porque pena. o nosso programa tá acabando. Pena. Vamos deixar pro próximo? Vamos. Aí o próximo a gente termina de falar sobre a lei de liberdade? Sim. Sim. Só que antes, Ah, o Miguel falou um negócio assim, ó. Que era questão de vida ou morte, né? lá quando os espíritos estavam mais primitivos. Aí tem uma famosa frase que é bem assim: se você está preparado para matar, deve estar preparado para morrer. Mas essa frase é bem mais nova, né? Não é da Bem mais época do nova. homem primitivo. Mas lá era questão de vida ou morte, ou seja, você matava, você morria. Não tinha outra escolha. Porque o ser humano agia por instinto. Encontrava qualquer fonte de carne, e lá matava Queria e comia. comer, né? Era só a necessidade dele. Vegetal, fibra. Então, gente, vamos encerrar por aqui hoje? Vamos. E aí a gente deixa o próximo pra semana que vem? Semana que vem o Miguel vai estar aqui também, né, Miguel? Vou, Se claro. Deus quiser. Então é isso, gente. Vamos nos despedindo. Eu queria deixar um abraço para todo mundo. Agradecer a companhia e a audiência de todos. Que vocês tenham uma semana abençoada. E que todos aqueles que não conseguiram ouvir o nosso programa, que ele pode ser encontrado lá no Spotify. Também no site do Lar Meimei, da Rádio Meimei, e no aplicativo da Rádio Meimei também, né? Lá no podcast é só procurar que encontra o programa Sementinhas do Amanhã. E estão todos os capítulos lá, desde a primeira fase, certo? Se despede do pessoal, Caia. Eu queria dar um tchau pra quem tá ouvindo. E eu queria agradecer por muitas pessoas que ficaram até aqui, ouvindo com a gente. É isso aí. E você, Miguel? Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente leu aqui, tudo que a gente estudou até agora. E é isso. É isso aí. Então até semana que vem. Um beijo no coração de todos.
Muito bem, tá aí mais um Sementinhas no Amanhã. Na próxima semana, estamos de volta com você aqui na Web Rádio Meimei. Grande abraço, bom domingo, se cuida direitinho. Na semana que vem a gente se vê.